Olá a todos, sejam bem-vindos a essa playlist de espaços métricos. Na realidade, provavelmente você já frequentou esse vídeo mais vezes, essa playlist mais vezes, e gostaria de informar que vai ser o último vídeo do nosso curso de espaços métricos. Claro, se eventualmente vocês precisarem de sugestões de exercícios ou alguma demonstração pontual, podem mandar nos comentários que, na medida do possível, irei fazer. Mas o grande objetivo de eu ter criado essa playlist é justamente para falar um pouco sobre o método das aproximações sucessivas, que é uma das aplicações que nós temos quando nós estamos trabalhando em espaços métricos completos. Então, esse é o grande objetivo da aula de hoje. Então, antes de chegar no grande objetivo, que é demonstrar o teorema da existência e unicidade, vamos apresentar alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito de ponto fixo. O que é um ponto fixo? Dado uma função f que vai de um espaço métrico nele mesmo, aqui eu estou falando espaço métrico, mas na verdade o conceito de ponto fixo é bem geral. Você vai dizer que um ponto P que pertence a M é um ponto fixo se o f de P é igual a P. Então vamos dar um exemplo rápido. Por exemplo, digamos que você tem a função f de x igual a x ao cubo. Ou melhor, x ao quadrado. Quais são os pontos fixos? Bem, você tem, por exemplo, o que acontece quando você troca o x por 3? Vamos testar o 3 primeiro. 3 ao quadrado vai dar 9. Os valores eram diferentes, então não é ponto fixo. Então a gente tem o zero, porque quando troca o x por zero, o resultado dá zero. E quando você troca o x por 1, o resultado dá 1. No caso da função x ao quadrado, esses são os únicos pontos fixos. E, bem, ao longo dessa videoaula vai ficar relevante, né? Vai ser relevante discutir o porquê que esse conceito é importante, mas vale a pena também discutir assim, sobre que hipóteses nós podemos garantir que uma determinada função tenha ponto fixo. Bem, vamos pensar neste exemplo, que é uma das condições, é uma das formas de você garantir que a função tenha ponto fixo. A gente não consegue uma resposta geral, pelo menos não nesse curso, mas de qualquer forma, a depender do exercício, nós podemos criar sim, não condições gerais, né, perdão, mas condições para garantir a existência de um ponto fixo. Então vamos pegar uma função que vai do intervalo de 0 até 1 até 0 até 1. Então o nosso domínio é o intervalo fechado de 0 até 1, o nosso contradomínio é o intervalo fechado de 0 até 1, e o que nós vamos fazer é delimitar aqui o domínio para justamente discutir o que significa ser ponto fixo. Então você vai desenhar primeiramente a reta y igual a x. Essa reta é a reta y igual a x. Então, o gráfico da sua função f, ela, para ter ponto fixo, ela tem que cruzar nesse pontilhado. Porque se cruzar nesse pontilhado, esse ponto que faz parte do gráfico é o ponto onde ele tem a propriedade de x ser igual a y, e aí você concluiria que o f de x seria igual a x. Note que se a sua função for contínua, e aí primeiro eu vou fazer só uma ilustração com as mãos, você já garante que a função é ponto crítico. Bem, se o f de 0 for 0 ou se o f de 1 for 1, não tenho que demonstrar, já teria já os pontos críticos imediatos. Então, vamos supor que você comece com a sua função aqui em cima e você termina com a sua função aqui, ou seja, em x tem esse valor, em y tem esse valor. Lembrando que a função f ela é contínua, então se ela é contínua, você tem que ligar os dois pontos, dado que o domínio é conexo, né? Você tem que ligar os dois pontos sem tirar o pincel do quadro. E aí, nesse caso, você acaba encontrando um ponto P aonde ele é fixo. Bem, mas como é que nós escreveríamos, né, essa demonstração? Vou deixar essa conta aqui um pouquinho de lado. Vamos pensar da seguinte maneira. Uma forma matemática de visualizar um ponto crítico é pensar na função h de x, que seria justamente a diferença entre essas funções, entre a função f de x menos x. Se eu encontrar algum valor de p onde o h de p é zero, logo f de p é igual a p, bastando substituir o x por p. Acontece que o h de zero certamente é um número positivo, porque se fosse igual a zero, bem, você já teria o ponto fixo, é algo que eu estou querendo evitar. O h de 1, ou seja, trocar o x por 1, é negativo.
Por quê? Porque como o maior valor possível da f é 1, se o f de 1 fosse 1, você já teria um outro ponto crítico. Estou querendo evitar o ponto crítico. Então, certamente o h de 1 seria negativo. E h é contínua, porque você está falando de diferença de funções que são contínuas. Então, juntando esses três ingredientes, pelo teorema do valor intermediário, então, nosso teorema do valor intermediário vai implicar que existe um P pertencente ao intervalo de 0 até 1, tal que o h de P, perdão, é igual a zero. Agora, dizer que h de P é zero é dizer que f de P é igual a P. Então, num cenário desse tipo, nós conseguimos garantir a existência de pelo menos um ponto fixo. Pode ser que a função tenha mais, mas pelo menos um você vai ter. Bem, agora vamos caminhar um pouco na direção do que nós queremos. Nós queremos demonstrar a existência e unicidade de soluções GDOs. Para isso, vamos apresentar mais um conceito. E esse conceito é o conceito de contração. Nós vamos dizer que uma aplicação f de mn é uma contração se existe alguma constante c que ela é maior ou igual a zero ou menor do que 1, de tal modo que a distância entre f de x até f de y é menor ou igual a essa constante vezes a distância de x até y para todo x e y pertencente ao seu espaço métrico M. Bem, lembrando que essa distância aqui é referente ao espaço métrico N e essa aqui é referente ao espaço métrico M. A princípio, você não precisaria ter o mesmo espaço métrico. Ok, vamos ir juntando os personagens. Temos um teorema que diz o seguinte: se M é um espaço métrico completo, toda função f de mm, que é uma contração, possui um ponto fixo. Então vamos visualizar isso. Para isso, eu gostaria de apresentar uma notação para facilitar o nosso entendimento. A notação vai ser o seguinte: quando eu usar f, vou colocar o índice 2 aqui, o f índice 2 de x, para o nosso contexto, eu vou colocar com a notação padrão, acho que vai ser melhor. Vou colocar f ao quadrado direto, porque já não tem ambiguidade. Quando eu representar o símbolo f ao quadrado, eu estou pensando na função que é f do f de x. Essa é uma notação clássica de sistemas dinâmicos. Então, quando eu definir, por exemplo, o fn de x, dessa forma, eu estou pensando na f aplicada na fn-1 de x. Então, eu estou fazendo iterações, de função, fazendo as iterações. Então, dado esse contexto, né, usando essa notação, vamos fazer o seguinte. Vamos fixar algum x que seja um elemento de M. E nós vamos fazer uma sequência de observações. A primeira observação é o seguinte: já que a função é uma contração, eu poderia, por exemplo, aplicar isso no f2x, fx, e sendo uma contração, isso é menor ou igual a c, lembrando que esse nosso c ele é um número maior ou igual a zero, menor estrito que 1, c vezes a distância do f de x até x. Então, até aí, acho que sem grandes problemas no entendimento, isso segue diretamente da definição de contração. Só que nós vamos continuar a nossa iteração para facilitar o entendimento. Então, digamos que nós desejamos calcular a distância entre f3x e f2x. Isso vai ser menor ou igual a c vezes a distância f2x, fx, que por sua vez, aplicando a relação anterior, você vai ter c multiplicado por c, distância fx até x. Bem, c vezes c, c ao quadrado. Então,
vou simplificar aqui, né, para facilitar a compreensão. Acho que dá até para apagar essa parcela aqui. Deixa eu colocar aqui, que ficou de fácil entendimento. Dá para pensar num caso mais geral, que é o seguinte, que é a distância do fn mais 1 de x, fn de x, ser menor ou igual c elevado a n, distância de f de x a x. Bem, uma coisa que é válido perceber é que se nós enxergarmos, e aí eu vou até pegar essa informação e colocar aqui. Se nós enxergarmos uma sequência de elementos fnx, mudar a notação, né? Vou chamar de xn. Justamente esse fnx. Tá bom assim. Se eu usar essa notação, note que o xn é uma sequência de Cauchy. Bem, não é exatamente de maneira direta o que está escrito, mas vamos tentar ter uma intuição. Sabendo que c é um número menor do que 1, como você está fazendo c elevado a n, esse cara ele vai ter um comportamento que ele vai tender a zero. Então, se n é suficientemente grande, o termo fn mais 1 vai estar muito próximo do fn. Isso ainda não é uma sequência de Cauchy. Mas fica como exercício mostrar que se você tem isso, você garante que é a sequência de Cauchy. Então aqui eu já vou direto. A dica que eu dou é, bem, o que é uma sequência de Cauchy mesmo? No caso, a distância entre xm até xn tem que ser menor do que epsilon. Escreva o m como n mais p e você faz sucessivas iterações. Aqui eu vou, na verdade, o objetivo aqui é dar uma intuição das demonstrações. Então, sabendo que a sequência xn é de Cauchy e M é um espaço métrico completo, o que nós acabamos de adquirir é que essa sequência xn converge para y. Vou até voltar com a notação anterior, né? Que a fn de x converge para y. Então, o que precisamos afirmar, que ainda não sabemos, é que f de y é igual a y. Isso nós precisamos provar. Mas acontece que é o seguinte, se nós estimarmos a distância do fy a y, bem, como a métrica é uma função contínua e y é o limite dos fn's, então eu posso escrever isso como limite, quando n tende ao infinito, distância fn de x, vou até colocar fn mais 1, né? Deixa eu tomar cuidado. Agora sim. Estou substituindo o y pelo fn, né? De x. Fn de x. Fn de x. E bem, isso aqui a gente já viu que é menor ou igual. Bem, a gente mantém o limite quando n tende ao infinito. C elevado a n multiplicado pela distância do fx é x. Acontece que esse cara, sabendo que c é um número menor do que 1, esse cara vai para zero. Logo, essa distância é zero. Mas se essa distância é zero dentro do espaço métrico, só tem uma possibilidade. O fy tem que ser igual a y. É a única possibilidade. Logo, nós temos um único ponto fixo. Quer dizer, perdão, temos um ponto fixo. Mas para mostrar a unicidade, é só repetir o argumento. Supõe que a função tem dois pontos fixos. Você vai chegar numa contradição, porque na questão da contradição você vai, ao mesmo tempo, visualizar que os pontos estão próximos, mas não podem estar próximos, que estão distantes. E aí você consegue provar a unicidade. A unicidade eu vou deixar como exercício porque não é difícil, é bem simples, inclusive, a demonstração. É só para a gente ganhar tempo para
o grande teorema que motivou, que me inspirou a criar essa playlist. Inicialmente, nós vamos considerar f uma função cujo domínio é o U, mas esse U é um subconjunto do R cartesiano E. É como se a gente pensasse assim, tempo e espaço, e vai em E, onde E é um espaço de Banach. Eu não sei se eu comentei em aulas anteriores sobre espaço de Banach, mas espaços de Banach são espaços normados que são completos. Além disso, vou supor que a função f satisfaça a seguinte condição. Note que o t está repetido, mas o xy varia. Então, você tem o f de tx menos f de ty sendo menor ou igual a c vezes x menos y. A princípio, o c não precisa ser menor do que 1 aqui, não precisa. Mas isso sendo válido para todo x e y dentro do seu espaço métrico E, e a gente chama isso aqui de função lipschitziana na segunda coordenada, ou na segunda variável. Melhor na segunda variável mesmo, né? E formalmente falando é melhor. Porque você fixa a primeira variável com o mesmo valor, e aí você vê que essa função ela cumpre a condição de ser lipschitziana. Então, se você tem essa condição, então existe uma única aplicação diferenciável, que vai do intervalo I, o subconjunto da reta em E, onde esse I contém um T0, de tal modo que φ' de T vai ser igual a f de T, φ de T. Para isso é bom ter uma noção de que é uma EDO. E o φ de T0 é igual a x0. Ou seja, no instante inicial, φ de T0 é igual a x0. Então aqui eu vou explicar mais a intuição de por que o teorema é verdadeiro. E é importante destacar o seguinte. Eu vou provisoriamente mudar a notação. Ao invés de colocar T, vou colocar S, só para uma questão didática. Então, quando você tem φ' de S, deixa eu mudar aqui a cor aqui. Φ' de S igual a F de S, φ de S. Eu estou colocando S no lugar de T porque eu vou fazer uma manipulação. Vamos integrar dos dois lados da seguinte maneira. Vou calcular a integral de T0 até T, ds, integral de T0 até T, ds. Então, eu integrei dos dois lados, de T0 até T. Do lado esquerdo, pelo teorema fundamental do cálculo, isso vai ser φ de T menos φ de T0. E aqui eu só vou repetir. Então, vai ser integral de T0 até T, f de S, φ de S, ds. Só que φ de T0 é x0. Então, eu posso substituir esse φ de T0 por x0. Opa! E tudo isso é só para dizer o seguinte. Que essa condição aqui é a mesma coisa que dizer que φ de T vai ser igual a x0 mais a integral de T0 até T, f de S, φ de S, ds. E o que eu vou fazer é o seguinte. Vamos considerar uma aplicação. Vamos chamar essa aplicação de F maiúscula. Essa aplicação de F maiúscula tem um domínio e um contradomínio que daqui a pouco eu vou comentar, mas ela vai transformar uma função numa outra função. Então, ela vai transformar a função φ de t, uma função φ de t, numa outra função que também está na variável t, que é justamente o lado direito dessa igualdade. T0 mais integral de T0 até T, f de S, φ de S, ds. Então, para cada função φ que está aqui, você substitui o φ que está aqui. Até aí eu acho que espero que esteja claro. Só que eu preciso falar qual é o domínio e o contradomínio. Nessa hora, acho que é importante até tomar cuidado, eu até recomendo muito a videoaula do professor Marcelo Viana, do IMPA, de equações diferenciais ordinárias, que ele vai entrar com todos os detalhes. Aqui eu vou simplificar, eu vou só dar uma ideia geral. Então, para isso, eu vou ter que quebrar, vamos dizer assim,
colocar algumas afirmações que não são precisas para esse contexto, mas vocês vão ficar atentos ao que eu quero dizer. Inicialmente, eu quero pegar a f, onde associa cada função de classe C1 em outra função de classe C1. É claro que, na verdade, eu tenho que fazer alguns ajustes aqui. E essas funções não é só simplesmente uma função de classe C1, né? Porque dá a entender que a função é real. Mas a gente teria que considerar funções cujo esse domínio T fosse em um intervalo I, de tal modo que esse intervalo I ele cumpra a condição, primeiramente, de que ele esteja em U, e eu esqueci de comentar que esse U, na verdade, é um conjunto aberto, mas tem outras condições de ajustes que tem que ser feito. Mas aqui eu quero só apresentar uma ideia geral para vocês justamente completarem com a videoaula do professor Marcelo, que é muito bem feita. Inclusive, a primeira e a segunda videoaula ele faz essa discussão. O ponto aqui que eu quero destacar é o seguinte, e aí vale a pena como observação. Para cada função aqui, você tem uma outra função aqui. Até aí tudo bem. Então, dizer que f de uma função ρ, vamos colocar assim, é igual a ρ, porque, observe, para cada função eu estou associando a outra função. Quando eu escrevo isso, eu estou dizendo que a minha aplicação f é um ponto fixo, onde meu espaço métrico m é a função conjunto das funções de classe C1. Só que dizer isso é exatamente a mesma coisa que asterisco. Tá, mas o que é esse asterisco aqui? É isso aqui. Ou, se você preferir, é isso aqui. Observe, porque se porventura esse cara foi exatamente o φ, você está dizendo que φ é igual a esse lado direito, ou seja, você está dizendo que φ é solução da nossa EDO. Então, em outras palavras, o que você precisa mostrar é que essa função f maiúscula tem um ponto fixo. Então, vamos justificar esse fato. Vamos justificar que a f maiúscula tem um ponto fixo. Então, para justificar isso, nós vamos calcular a distância entre a f de uma função menos a f de outra função. E ao calcular essa distância, bem, o que seria essa distância, né? Eu acho que vale a pena destacar isso, né? Então, eu vou pensar a distância entre duas funções como o supremo da diferença, por exemplo. Claro que aí a gente vai ter que fazer alguns ajustes no domínio. Mas na hora que você olha para essa diferença, isso vai ser, no primeiro momento, x0, vamos substituir aqui primeiro, né? x0 mais a integral de t0 até t f s π de s ds, isso é referente a φ, ds, perdão, mais, perdão, menos, né? Porque agora vou fazer aquela outra conta aqui, né? x0 mais integral de t0 a t f de s psi s ds. Fecha o módulo, ficou um pouco bagunçado. O x0 ele é cancelado, mas acho que não é muito difícil perceber. Vou mudar a cor para não ficar muito sobrecarregado, que isso vai ser módulo da integral de t0 é t f de s π de s menos f de s psi de s. Pela desigualdade triangular para integrais, né, adaptado para o contexto integral, isso aqui vai ficar menor ou igual a integral de t0 a t, ou seja, você jogar o módulo para dentro, vai ficar módulo dessa expressão toda aqui. Ctrl C, Ctrl V, fecha aqui, ds. Agora, vou usar o fato de ser Lipschitziana na segunda coordenada. Então, isso aqui vai ser integral de t0 até t. E se vocês observarem, isso vai ser c vezes
a diferença entre π de S menos psi de S. E se vocês perceberem direitinho, bem, não, aí entra aquelas discussões qualitativas que eu havia comentado dos intervalos, mas se a gente limitar, por exemplo, o nosso domínio, porque nós estamos trabalhando em funções de classe C1. Então, se a gente trabalhar com intervalos compactos, a gente consegue limitar esse cara, por exemplo, menor do que um M maiúsculo. Então, a gente consegue estimar esse cara sendo menor ou igual... Errei a cor aqui, peraí. Menor ou igual ao C vezes esse M maiúsculo vezes... M maiúsculo não, porque senão vai confundir com o espaço métrico. Vou chamar de W aqui, essa cota W, pronto. W vezes o módulo de T menos T0. Lembra que eu comentei que o C ele não precisa ser um número menor do que 1. Que, não sei se vocês perceberam, mas nós acabamos de mostrar que a distância entre duas funções, das aplicações de duas funções, está sendo menor ou igual a essa parcela. Então, na hora que você for restringir o domínio, você tem que restringir um domínio de tal modo, e aí entra essas discussões aprofundadas do professor Marcelo, mas a ideia é você tentar fazer manipulações aqui de tal modo que esse número seja menor do que 1. Então você possivelmente vai precisar contrair bastante o W e vai ter que contrair o intervalo I também, de tal modo a garantir que esse número seja menor do que 1. Garantindo que esse número é menor do que 1, o que nós acabamos de perceber? Que a distância entre esses dois caras é no caso, uma contração, né? Que aí seria C vezes a distância entre as funções, que seria esse W aqui, né? Na verdade, você vai ter que restringir o T menos T0, perdão. De tal modo que esse número fique menor do que 1. Mas, de qualquer forma, isso aqui vai se tornar uma contração. Então, vou até melhorar a minha explicação, porque eu não gostei da minha explicação. Então, vou tirar esse W aqui da jogada. E aí, note eu posso trabalhar a métrica aqui no espaço de funções sendo simplesmente a integral, né, entre essas duas funções. Então eu poderia considerar isso aqui como... Mas se bem que aí eu teria problema na cota do C, né? Porque como C não necessariamente é menor do que 1, então tem que manter esse T menos T0 mesmo. Então esse cara sendo uma contração, porque essa distância é menor do que 1, você vai replicar aquele argumento lá do teorema. Sendo uma contração, agora sim, podemos falar dessa maneira mesmo, você garante que essa função tem um ponto fixo, esse ponto fixo é único, e ser ponto fixo dessa aplicação é dizer que é solução dessa EDO. Então, assim, de novo, aqui eu estou deixando alguns buracos na nossa discussão para vocês justamente acompanharem a videoaula de equações diferenciais do IMPA e preencherem esses passos. Espero que tenha ficado muito claro essas discussões. Se vocês quiserem maiores detalhes, que eu faça um vídeo com um pouquinho mais de detalhes dessa parte, a gente pode fazer na medida do possível. Espero muito que essa playlist de espaço métrico tenha, vamos dizer assim, ajudado vocês. E qualquer sugestão de novos conteúdos, estou à disposição. Até a próxima.